Aquele dia começou como qualquer outro para o jovem casal, mas nenhuma premonição poderia prepará-los para o terremoto emocional que estava por vir. Quando a porta se abriu, uma voz autoritária ecoou pelo apartamento recém-adquirido: "Este quarto agora é meu." Alice congelou no lugar, enquanto Roman, com um sorriso constrangido, tentou justificar a invasão: "Minha mãe investiu seu dinheiro e vai viver de renda." A decisão já estava tomada e ninguém havia consultado Alice sobre isso. Imagine a cena: um casal que, depois de 2 anos de privações, finalmente conquista o sonho da casa própria. Sem férias, sem jantares fora de casa, sem roupas novas, cada centavo economizado para dar entrada naquele espaço de 50 metros quadrados, que, apesar da localização modesta e da hipoteca de 15 anos, representava liberdade, segurança e um futuro juntos. Alice arrumava as fotos no novo criado mudo, enquanto Roman, assobiando baixinho, fixava as prateleiras na sala. 4 anos de casamento, e ela nunca teve dúvidas: ele era o homem certo, carinhoso, dedicado, trabalhador. Programador de dia, freelancer à noite, tudo para acelerar a conquista daquele lar. Mas havia uma sombra nesse quadro perfeito: Helena, a sogra. Uma mulher de 60 anos, viúva 7, acostumada a ditar regras e a tratar o filho como uma extensão de si mesma. Quando Roman anunciou o casamento, ela encarou como uma traição pessoal. Alice tentou, em vão, construir uma relação. Cada gesto de aproximação esbarrava em um muro de indiferença gelada. "Você não é boa o suficiente para meu filho", era a mensagem não dita em cada olhar crítico. "Onde colocamos o sofá?", perguntou Roman, interrompendo os pensamentos de Alice. "Que tal perto da janela? Assim entra mais luz para ler", sugeriu ela. Ele concordou com um aceno, mas o momento de tranquilidade foi quebrado pelo toque da campainha. "Quem será?", estranhou Alice. "Falei para minha mãe do endereço novo", admitiu Roman, levemente envergonhado. Ela queria muito ver o apartamento. Um nó se formou no estômago de Alice, mas ela forçou um sorriso e abriu a porta. Lá estava Helena, impecável em seu taier engomado, carregando uma bolsa volumosa. Seus olhos percorreram Alice de cima a baixo, como se avaliassem o preço da camiseta e do short caseiros. "Boa tarde, Helena", cumprimentou Alice, com uma cordialidade que não correspondia ao que sentia. "Entre, por favor." A sogra adentrou sem tirar os sapatos, inspecionando cada canto como uma fiscal implacável. "Então é isto que vocês conseguiram?", solitou, com um tom que misturava decepção e superioridade. "Pequeno, apertado." Roman abraçou, ignorando o comentário: "Mãe, que bom que veio. Quer um chá?" "Não, filho. Tenho notícias importantes", respondeu ela, com um sorriso enigmático. Alice e Roman trocaram olhares intrigados. "Sentem-se", convidou Alice, indicando as cadeiras em torno da mesa que haviam montado há pouco. "Vendi meu apartamento", anunciou Helena, solene. Alice sentiu o ar faltar. A sogra morava em um imóvel espaçoso de 3 quartos, herdado dos pais, no coração da cidade. Por que abrir mão de um patrimônio tão valioso? "Mãe, mas por quê?", gaguejou Roman. "Na minha idade, é hora de pensar no futuro", explicou ela, com um ar de quem detém todas as respostas. "Um empresário comprou por um bom valor. Parte eu apliquei, e parte", fez uma pausa dramática, "vou usar para viajar. Sempre sonhei em conhecer o mundo. Primeiro, seu pai não deixava, depois, você era pequeno, agora, que já está casado, é minha vez." "E onde vai morar?", indagou Roman, com um tremor na voz. Helena virou-se para Alice, os olhos brilhando de satisfação: "Seu quarto agora é meu." As palavras caíram como uma bomba. Alice sentiu o rosto esbranquiçar. Procurou o olhar do marido, buscando apoio, mas Roman apenas tossiu, nervoso, e assentiu: "Mãe aplicou o dinheiro. Vai viver de renda." "Está brincando?", murmurou Alice, o coração gelando. "Claro que não, querida", respondeu Helena, doce demais para ser sincera. "Já está tudo resolvido. O segundo quarto é meu, vocês ficam na sala. Não se preocupem, não vou atrapalhar. Passarei aqui só alguns meses por ano." Alice virou-se para Roman, desesperada: "Nós não discutimos isso. Por que não me consultou?" Ele encolheu os ombros, evasivo: "Pensei que não se importaria." "É minha mãe."
Ela precisa de apoio. Temporário, repetiu Alice, incrédula. Até arrumar um lugar definitivo, completou Roman, sem convicção. Helena já se dirigia ao quarto, planejando reformas. Esta parede vai embora. Minha cama fica aqui. O toucador, ali. Alice observava, atordoada. Aquele espaço, que sonhavam transformar no quarto do bebê afinal, já conversavam sobre ter um filho, era agora território conquistado. Roman, preciso falar com você, sussurrou Alice, puxando-o para a cozinha. O que está acontecendo? Questionou, contendo a voz para não ser ouvida. Nunca combinamos que sua mãe moraria conosco. E o nosso filho? Onde vai dormir? Não exagere, Alice, respondeu ele, passando a mão pelo pescoço, tenso. Ela só virá alguns meses por ano. Quando o bebê chegar, a gente se vira. Como? Vamos expulsá-lo ou criar nosso filho no armário? Explodiu Alice, a raiva ferindo como lâmina. Foi quando Helena apareceu na porta da cozinha. Filhos, o guarda-roupa do meu quarto é muito pequeno. Vou precisar usar parte da entrada para minhas coisas. Não demorou uma hora para que ambos estivessem ao telefone, procurando imóveis para alugar. Helena, confortavelmente instalada no sofá com seu chá, assistia à correria de Roman com um ar de quem não compreende a pressa. Filho, para que tanto alvoroço? Cabemos os três aqui perfeitamente. Roman encarou, firme, mãe, não vamos morar juntos. Alice e eu vamos alugar algo perto para visitá-la. Helena quase engasgou. O quê? Você não está falando sério. Estou, sim, afirmou Roman, pela primeira vez sem titubear. Este apartamento é nosso, para nossa família. Não há espaço para três. Mas eu sou sua mãe, protestou Helena, ofendida. Dediquei minha vida a você. E agora, quando preciso, me joga fora. Ninguém está jogando ninguém, cortou Roman. Você tomou suas decisões. Agora respeite as nossas. Alice, ao seu lado, respirou aliviada. Pela primeira vez desde que a campainha tocará, sentiu que seu lar e seu futuro ainda eram deles. Para a rua, respondeu Roman, com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. Você vendeu seu apartamento sem consultar ninguém, sem sequer nos avisar, e agora espera que simplesmente aceitemos sua decisão como um fato consumado? Isso não é justo, mãe. O rosto de Helena Dmitrievna empalideceu, depois ruborizou-se de fúria. Tudo isso é culpa dela. Acusou, apontando um dedo trêmulo para Alice. Ela te envenenou contra mim? Sempre soube que essa mulher queria destruir nossa família. Alice, que ouvia tudo da cozinha, sentiu um nó se formar na garganta. Será que Roman acreditaria na mãe? Será que, mais uma vez, ele cederia? Mas então a voz de Roman soou, firme como nunca. Mãe. Ele fez uma pausa, medindo cada palavra. Eu a amo. Amo você também. Mas Alice é minha esposa, e nós estamos construindo nossa família. Lamento que você não consiga aceitar isso. Vamos ajudar você a encontrar um lugar para morar. Enquanto isso, pode ficar conosco, mas só até arrumar algo definitivo. Helena Dmitrievna levantou-se do sofá como se tivesse levado um tapa. Seu rosto se contorceu em uma máscara de indignação. Ingrato. Cuspiu, agarrando a bolsa com força. Depois de tudo que fiz por você. Não se preocupe, não vou incomodar. Tenho amigas que me valorizam, ao contrário do meu próprio filho. Dirigiu-se à porta, mas parou no batente, virando-se com um olhar cortante. E nem pense em ligar pedindo desculpas. Isso eu nunca perdoarei. A porta bateu com um estrondo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia pesar sobre os ombros de ambos. Roman afundou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Alice sentou-se ao seu lado, sem saber o que dizer. Não esperava que ela agisse assim, murmurou ele, finalmente. Vender o apartamento e simplesmente aparecer aqui. Isso não é ela. Sempre foi autoritária, mas não a este ponto. Talvez esteja desorientada, tentou Alice, buscando uma desculpa para a sogra. Pode ser que não imaginasse que recusaríamos. Não sei, Roman balançou a cabeça.
Mas não podia permitir que falasse com você daquele jeito. Este é o nosso lar, Alice. Nosso. Ela o abraçou, sentindo lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez, Roman havia escolhido eles, sua família, seu futuro, acima das demandas da mãe. Naquela noite, o telefone tocou. Era Natalia Igorevna, mãe de Alice, com a voz carregada de preocupação. Filha, você faz ideia do que está acontecendo? A mãe do Roman acabou de me ligar, chorando, dizendo que vocês a jogaram na rua. Que agora ela não tem onde morar. Alice suspirou e contou tudo, sem omitir detalhes. Ao ouvir a história, Natalia explodiu. Que descaramento! E agora, o que vocês vão fazer? Não podem deixar uma mulher idosa nessa situação, por mais que ela tenha errado. Eu sei, mãe, Alice concordou, embora a sogra não merecesse sua compaixão naquele momento. Roman já tentou ligar, mas ela não atende. Então descubram onde ela está. Liguem para as amigas, para parentes. Não dá para abandonar uma pessoa assim, independentemente do que fez. Alice anuiu, mesmo sabendo que a mãe não podia vê-la. Vou fazer isso. Depois de horas de ligações e perguntas, descobriram que Helena Dmitrievna estava hospedada com Zinaida Alexandrovna, uma antiga amiga de escola. Roman insistiu para que fossem até lá imediatamente. A porta foi aberta por uma mulher baixa, de cabelos grises e olhos bondosos, que os recebeu com um sorriso triste. Ela está muito abalada, confessou Zinaida em voz baixa. Mas, entre nós, acho que ela exagerou. Não se pode invadir a vida de um casal assim. Helena Dmitrievna estava sentada junto à janela, imóvel, como uma estátua de cera. Ao ouvir passos, virou-se e seu rosto foi um misto de surpresa e ressentimento. O que vieram fazer aqui? Perguntou, gelada. Rir da velha que não tem onde cair morta? Roman sentou-se ao seu lado, ignorando o tom ácido. Mãe, estávamos preocupados. Você não atendia às ligações. E por que atenderia? Bufou ela. Vocês deixaram claro que não preciso mais de vocês. Alice aproximou-se, com cautela. Nunca dissemos que não precisa de nós. Só queremos viver nossa vida. Isso não é egoísmo, é natural. Natural? Helena Dmitrievna riu, amargo. Então eu, que criei o Roman sozinha, que passei noites em claro quando ele adoecia, que abdiquei da minha vida por ele, eu não sou família. Você sempre será minha família, Roman interrompeu, com uma firmeza que não admitia réplica. Mas Alice é minha esposa, e nossos filhos também serão. Não estou te rejeitando. Estou pedindo espaço. Um silêncio pesado se instalou. Helena Dmitrievna olhava para as mãos, como se buscasse palavras que não vinham. E agora? Sua voz tremia. Para onde eu vou? Vendi tudo o que tinha. Por quê? Roman perguntou, finalmente. Por que fez isso? Ela desviou o olhar, envergonhada. Queria ficar perto de você, admitiu, baixinho. Quando soube que vocês tinham comprado este apartamento tão longe, pensei que ia vê-lo menos. Que perderia você. Alice sentiu o coração doer. Não por pena, mas por reconhecer naquela confissão o medo de uma mulher que, pela primeira vez, via o filho escapar de suas mãos. Mãe, Roman segurou a mão dela. Nós vamos ajudar você a encontrar um lugar. Talvez até perto de nós. Mas morar juntos não é uma opção. Helena Dmitrievna respirou fundo, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Então, finalmente, assentiu. Talvez, eu tenha exagerado. Sua voz falhou. É só que tenho medo de ficar sozinha. Você não está sozinha, Roman a abraçou. Nunca estará. Só não daremos certo sob o mesmo teto. 2 semanas depois, encontraram para ela um apartamento pequeno, mas aconchegante, a apenas 10 minutos a pé de casa. Roman e Alice ajudaram com a reforma, escolheram móveis, penduraram quadros. Pouco a pouco, a tensão foi se dissipando. Helena Dmitrievna até começou a viajar, algo que sempre adiou por medo de a abandonar o filho. Mas, entre uma viagem e outra, aparecia para visitar, sem mais reclamar de um quarto que não era seu. 1 ano depois,
quando Sofia nasceu, todos se surpreenderam. Helena Dmitrievna, a mulher que antes exigia controle absoluto, transformou-se em uma avó carinhosa, que babava pela neta e adorava ficar com ela quando Alice e Roman precisavam sair. Até que, certo dia, Alice a flagrou fazendo algo inesperado, folheando álbuns antigos, anotando algo em um caderno. O que é isso, Helena Dmitrievna? A sogra sorriu, quase tímida. Estou escrevendo a história da nossa família para Sofia. Quero que ela conheça seus antepassados, suas vidas, seus erros, hesitou e como os corrigiram. Alice sentou-se ao seu lado, pegando uma foto, uma Helena Dmitrievna jovem, com o pequeno Roman no colo. Sabe, a sogra falou, de repente, preciso pedir desculpas. Por aquele dia em que cheguei na sua casa exigindo um quarto. Foi errado. Alice a olhou, atônita. Nunca, em todos aqueles anos, Helena Dmitrievna havia admitido um erro. O orgulho não deixava, confessou a velha mulher, com um suspiro. Mas agora, olhando essas fotos, vejo como sufoquei o Roman. Não o deixei crescer. E quando ele finalmente cresceu, tive medo de perdê-lo. Você nunca o perderá, Alice disse, suave. Ele te ama. E você, hesitou, é uma avó melhor do que imagina. Helena Dmitrievna cobriu a mão de Alice com a sua, os olhos brilhando. Obrigado. Sua voz era um sussurro. Por me dar uma segunda chance. Daquele dia em diante, tudo mudou. Helena Dmitrievna deixou de ser apenas a sogra difícil. Tornou-se cúmplice, conselheira, parceira. Juntas, elas preparavam almoços de domingo, cuidavam do jardim na casa de campo que compraram, vibravam com cada conquista da pequena Sofia. 5 anos depois, quando Mikhail nasceu, ninguém sequer pensou em sugerir que Helena Dmitrievna nunca cogitou que ela devesse se mudar para perto deles. Helena Dmitrievna adorava sua independência, seu apartamento cheio de memórias, a liberdade de receber os netos quando quisesse ou de convidá-los para um chá em sua mesa de mármore, onde as xícaras de porcelana chinesa brilhavam à luz da tarde. Os anos passaram, e o que antes era uma relação forçada tornou-se um laço genuíno, tecido com risadas nos jantares de sexta-feira, com as confidências trocadas enquanto as crianças brincavam no quintal. Foi numa dessas tardes, quando Sofia já discutia política com a avó e Mikhail insistia em aprender a fazer blinian do jeito certo, que o passado ressurgiu. Helena Dmitrievna pousou a colher de madeira e olhou para Alice com uma sinceridade que só o tempo permite. Você sabe, sua voz tremia levemente, como se as palavras ainda pesassem. Naquele dia, eu estava desesperada. Vendi o apartamento sem pensar nas consequências. Quis estar perto de Roman, meu único sangue, minha âncora. Mas quase o afoguei com meu medo de perdê-lo. Se não fosse pela sua paciência e pela firmeza dele, tudo poderia ter desmoronado. Alice segurou a mão da sogra, os dedos entrelaçados como raízes de uma árvore que finalmente encontraram terra fértil. Tudo bem agora, murmurou, apertando-a contra si. Você não tem mais um único sangue, Helena. Tem 4. E nenhum de nós vai a lugar algum. Os olhos de Helena Dmitrievna se encheram d'água ao ver os netos correndo pelo jardim, os risos ecoando como música. Talvez aquela decisão impulsiva, aquele gesto de desespero, tivesse sido necessário. Às vezes, é preciso perder o que nos parece seguro para descobrir que família não são paredes, nem metros quadrados, nem o controle sobre quem amamos. Família dos Anoplamova, uma palavra que não existe em dicionário algum, mas que elas inventaram para definir o que sentiam: amor que não sufoca, respeito que não julga, aceitação que não exige máscaras. E se Helena Dmitrievna tivesse que escolher novamente, talvez não mudasse nada. Porque, no fim, ela não perdeu uma casa. Ganhou um lar.